Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Meu nome é Gerardo e dando continuidade à nossa série de vídeos sobre infectologia no Enem, falaremos hoje sobre dois temas de grande importância, principalmente no contexto brasileiro, que são a teníase e a cisticercose. Inicialmente, é importante dizer que essas duas doenças são explicadas juntas por uma questão didática, visto que um dos agentes etiológicos da teníase é também capaz de causar outra doença no ser humano, que vai ser a cisticercose. Elas duas estão presentes em todo o território nacional e costumam estar muito atreladas com condições socioeconômicas, principalmente por causa da maneira que elas são transmitidas. Aí há uma falta de dados confiáveis que vai impedir que a gente realmente saiba a prevalência de pessoas que têm a doença no território, principalmente porque a teníase não costuma apresentar uma sintomatologia tão evidente e assim a doença é subnotificada e continua presente. Dando continuidade, vamos agora falar um pouco sobre os agentes etiológicos causadores dessas doenças. Eles são classificados como plateumintes, que são aqueles vermes que têm o corpo achatado, pertencem à classe Cestoda e são também conhecidos como solitários. E isso vai ocorrer porque geralmente há um único organismo da espécie parasitando o ser humano, e essa característica deles fez com que tivessem que desenvolver uma importante estratégia evolutiva, que é conhecida como hermafroditismo. Isso quer dizer que no mesmo indivíduo há tanto órgãos sexuais masculinos quanto órgãos sexuais femininos, possibilitando que eles se reproduzam, mesmo sem ter um parceiro, e dispersar ovos viáveis pelo ambiente. Os vermes são divididos em três regiões morfológicas: a cabeça ou escólex, o colo ou pescoço e o estróbilo ou corpo. A cabeça é a estrutura responsável pela fixação do verme adulto na parede do intestino delgado. O colo é a estrutura de crescimento, na qual há uma intensa divisão celular. Já o estróbilo vai ser a zona de diferenciação dos tecidos em sistemas maduros. E como a gente pode perceber aqui pela figura, o corpo é segmentado em regiões conhecidas como proglótides, e vai ser no interior dessas proglótides que vai ocorrer a fecundação. Posteriormente, as proglótides já gravídicas se desprendem do verme adulto e vão ser eliminadas junto com as fezes, dando a progressão do ciclo com a possibilidade de contaminar novas pessoas. As tênias não possuem sistema digestório, de modo que elas basicamente vão se aproveitar dos nutrientes que estão presentes no intestino delgado humano, e há duas espécies capazes de causar a teníase no homem, a Taenia solium e a Taenia saginata. A principal diferença entre elas duas está em seus ciclos, visto que as espécies elas vão ter diferentes hospedeiros intermediários. No caso da Taenia solium, o hospedeiro intermediário é o porco, e no caso da Taenia saginata, o hospedeiro intermediário é o boi. Vou ajudar um pouco vocês a fazer essa diferenciação e não se enrolar na hora da prova. Seguinte, a Taenia saginata termina em nata, e a nata vem do leite, que a gente tira da vaca. Assim, a Taenia saginata tem como hospedeiro intermediário o boi. Não é hora de ficar pensando, mas é porque o porco também é um mamífero, então o porco também dá leite, não sei o quê. Não, galera, calma aí, a gente não toma leite de porco assim, não tem nas prateleiras do supermercado, né? Vamos facilitar aqui o mnemônio. E também é possível fazer a diferenciação entre essas duas espécies através do microscópio óptico, por meio de seu escólex. Como a gente pode perceber aqui na imagem, a Taenia solium tem uma estrutura central, vocês podem perceber aqui, repleta de acúlios, localizada entre as ventosas, que são essas quatro estruturas ao redor, enquanto a Taenia saginata possui somente as ventosas sem essa estrutura central. No momento a gente vai dar início à parte mais importante do vídeo, que é o ciclo biológico na teníase, então eu vou ter que pedir a atenção total de vocês nesse momento, porque a compreensão dessa parte é essencial para entender diversos aspectos da doença. Então, antes de prosseguir com o vídeo, eu quero que vocês tenham certeza que compreenderam, que ficou tudo consolidado, se for necessário pausar, olhar de novo, enfim. Quero que vocês prossigam com o vídeo somente quando tiverem a visualização do ciclo do parasita, ok? Então vamos lá. Inicialmente eu vou falar sobre alguns conceitos relativos ao ciclo da teníase, e para isso eu quero que vocês deem uma olhada nessa figura aqui que eu separei. O ciclo da tênia é dito heteroxeno, porque nele há dois hospedeiros distintos no ciclo evolutivo, e esses hospedeiros são classificados em dois tipos, hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. Relembrando um pouco os conceitos parasitológicos, o hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita se reproduz de forma sexuada, e no caso da teníase esse processo ocorre no ser humano. Já o hospedeiro intermediário, que pode ser o porco ou o boi, dependendo da espécie da tênia,
é aquele no qual o parasita se reproduz de forma assexuada. Especialmente do ciclo da tênia, não há forma de reprodução assexuada, mas a definição se aplica mesmo assim. Como eu já tinha mencionado anteriormente, o ciclo ele inicia no ser humano, hospedeiro definitivo, que vai estar parasitado pelo verme adulto em seu intestino delgado e vai liberar com certa frequência para o meio externo as proglótides gravídicas do verme. No interior dessas estruturas há milhares de ovos que permanecem viáveis por uma grande quantidade de tempo no ambiente, caso sejam submetidas às condições ideais, tanto de teor de umidade quanto de temperatura. No entanto, a progressão para a fase seguinte do ciclo vai depender da ingestão dos ovos do parasita pelos respectivos hospedeiros intermediários das tênias. Acaba que a quase totalidade dos ovos não é capaz de realizar essa infecção dos hospedeiros intermediários, de forma que a liberação de uma grande quantidade de ovos é, na verdade, uma estratégia fundamental para o sucesso reprodutivo das tênias. Após o contato dos animais com os ovos do verme, seja por fonte de água ou então de alimentos contaminados, o ovo atinge o estômago do animal e, após uma série de reações químicas, libera o embrióforo presente em seu interior. Ao atingir o intestino do animal, o embrióforo penetra nas microvilosidades e, após alguns dias, chega à circulação sistêmica, fixando-se, por fim, em algum de seus tecidos, já na forma evolutiva de cisto seco. Em geral, o local preferido para a fixação desses organismos são os músculos. Na etapa final do ciclo, o ser humano acaba ingerindo cistos secos presentes no tecido animal e a tênia completa seu desenvolvimento em verme adulto, já no intestino delgado do ser humano. E em cerca de 3 a 4 meses de parasitismo, o novo hospedeiro já inicia a liberação dos ovos através das fezes, continuando o ciclo da tênia. Nesse próximo momento, a gente vai falar um pouco sobre as ações profiláticas utilizadas no contexto da teníase, que é um dos assuntos que costuma ser bastante cobrado, principalmente em provas de ciências da natureza do Enem, então é importante ter uma boa noção dessas ações. A eficácia delas vai depender bastante da capacidade que elas têm de impedir a progressão do ciclo biológico da tênia. Então elas precisam atuar nos diversos elos e nos organismos envolvidos no processo. Aí, para ficar mais fácil, eu até trouxe o slide passado, só com as adaptaçõezinhas, para vocês verem como é que essa ação profilática vai atuar no ciclo do parasita, no sentido de quebrá-lo. Então, começando pelo hospedeiro definitivo infectado, a ação mais eficaz, nesse caso, vai ser a identificação e o tratamento dessas pessoas, que no ciclo comum atuam como os grandes propagadores do parasita devido à dispersão dos ovos, e depois de tratadas, elas não vão mais ser capazes de infectar nenhum outro indivíduo. Então é uma medida bastante eficaz. Sendo que a grande dificuldade é que, na maioria das vezes, a pessoa infectada não manifesta nenhum sintoma referente à teníase, e a doença acaba que tem um curso silencioso. E no nosso país, principalmente no meio rural, há uma recomendação, que não é bem um consenso, que é o uso semestral ou anual de vermicidas, claro que sempre sob orientação médica, mas isso se deve principalmente ao elevado risco por questões socioeconômicas e até mesmo de insalubridade. No segundo exemplo de ação profilática, temos uma ação dirigida para impedir a ingestão de ovos pelos hospedeiros intermediários, ou seja, o boi e o porco. E a principal forma de evitar que isso aconteça é a destinação adequada dos dejetos humanos, seja por meio de fossa séptica ou então pelos centros de tratamento de esgoto. Essas medidas vão impedir a contaminação das fontes de água e de alimentos que os hospedeiros intermediários têm acesso e vão evitar seu contato com os ovos da tênia. Lembrando que o porco, por possuir o hábito de se alimentar de fezes, um animal coprófago, acaba sendo mais suscetível à doença, e impedir o contato dele com as fezes humanas é fundamental no contexto da teníase. A terceira ação de profilaxia tem como grupo-alvo dos hospedeiros intermediários que desenvolvem a cisticercose. E nesse sentido, a melhor estratégia é a de fiscalizar os cortes de carne que serão disponibilizados para a venda e para o consumo humano. Então, os órgãos responsáveis devem agir para identificar aqueles produtos que podem pôr em risco a saúde humana e, desse modo, impedir que eles cheguem nas prateleiras. Uma curiosidade é que em alguns locais a carne com cistos secos, ou canjiquinha, como era mais conhecida, já foi bastante apreciada pelos consumidores pelo fato das tênias liberarem algumas substâncias no tecido do animal que a deixavam mais macio. Já na última estratégia profilática, o principal objetivo é atuar nos locais onde a fiscalização não está tão presente,
E assim, não vai ser incomum encontrar produtos contaminados pela tênia para venda em diversos estabelecimentos. Para evitar o risco de desenvolver a teníase, nesse caso, é necessário um trabalho de educação em saúde, atentando para a importância da cocção adequada da carne e também de seu congelamento, que são eficazes em matar os cisticercos e impedir que eles completem seu ciclo no hospedeiro humano. E tendo falado sobre a teníase, vamos dar início agora à segunda doença da aula de hoje, que é a cisticercose. Lembrando que essa doença tem como agente etiológico a Taenia solium, que é aquela que tem como hospedeiro intermediário o porco, e o ciclo biológico na cisticercose e na teníase é bem semelhante. O que vai diferenciar as duas é o hospedeiro intermediário que elas possuem. Lembram que eu comentei que na teníase o hospedeiro definitivo é o homem e os hospedeiros intermediários poderiam ser tanto porco quanto boi? Pronto. O que vai ocorrer na cisticercose é que o ser humano vai atuar agora no papel de hospedeiro intermediário na doença, e puxando também do ciclo da teníase, o hospedeiro intermediário é aquele que ingere os ovos do parasita e vai desenvolver os cisticercos em seu tecido. E é exatamente isso que vai ocorrer na cisticercose. Existem 3 formas principais de infecção pelos ovos do parasita, que são as seguintes: autoinfecção interna, autoinfecção externa e heteroinfecção. Na heteroinfecção, o ser humano ingere os ovos do parasita através de fontes de água ou de alimentos contaminados pelas fezes de outra pessoa. A autoinfecção externa ocorre quando o ser humano parasitado não realiza uma higiene adequada em suas mãos após a evacuação e eventualmente acaba tocando o rosto ou a boca com as mãos sujas e assim leva os ovos do parasita até o estômago. Por último, a autoinfecção interna ocorre quando o ser humano, também parasitado, tem movimentos peristálticos retrógrados que acabam empurrando as proglótides gravídicas até o estômago. E seja qual for a forma de infecção, o resultado final será o desenvolvimento da tênia até o estágio de cisticerco nos tecidos humanos. A grande questão dessa doença é que ela tem uma apresentação diversa dependendo de onde o cisticerco vai se fixar. Na corrente sanguínea, há múltiplas possibilidades de locais para os quais os cisticercos podem ser direcionados. Em algumas regiões, como os músculos, a infecção tende a permanecer assintomática, sem gerar grande repercussão no organismo. Por outro lado, algumas outras localizações, como o sistema nervoso central, coração e globo ocular, costumam trazer algumas manifestações mais severas e prejudiciais. A neurocisticercose, por exemplo, pode cursar com um quadro de ataques epilépticos, dor de cabeça, hidrocefalia e confusão mental. O tratamento dessa doença é individualizado e vai depender de uma série de fatores que devem ser analisados pelo médico responsável, caso seja diagnosticado o paciente com essa condição. E já se encaminhando para o final do vídeo de hoje, em relação à profilaxia da cisticercose, ela vai demandar de ações voltadas para evitar a contaminação de fontes de água e de alimentos pelos ovos presentes nos dejetos humanos. Vou até aproveitar esse gancho agora para livrar um pouco a barra da carne de porco, que muitas vezes é tida como uma grande vilã, como uma causadora de condições mais graves, mas isso se deve principalmente a uma confusão entre os 2 ciclos das doenças. Como a gente viu, eles são bem parecidos, mas a grande diferença é que a carne de porco, o consumo dela pelo ser humano, só pode causar uma patologia, que é a teníase, que é o verme adulto, no interior do intestino delgado. Já a cisticercose vai ser causada quando a ingestão de alimentos ou então de algum outro material contaminado pelos ovos do parasita. E eu separei aqui as 3 ações com maior eficácia para o controle da cisticercose. A primeira é a higienização de frutas, legumes e verduras que podem ser contaminadas pela água utilizada na irrigação das plantações. Então é aconselhável que após adquirir esses produtos no supermercado, faça uma lavagem em casa, uma coisa que virou até comum agora, né, com o coronavírus e tudo mais, tem essa maior preocupação com a contaminação de alimentos e que deve permanecer, talvez seja até uma marca positiva deixada pelo vírus, o maior cuidado com os alimentos que se adquire. Não lavar o pacote de arroz, né? É até demais. Mas em relação a frutas, legumes e verduras é importante continuar lavando, mesmo sendo adquiridos em supermercados, podem ser contaminados. A segunda medida é a utilização de água filtrada ou fervida para o preparo de alimentos e para o consumo, principalmente quando a origem da água for um pouco duvidosa, lembrando que os ovos do parasita podem permanecer viáveis por meses no ambiente.
Então, a fervura da água é bem eficaz, até mesmo a filtração, né, para eliminar os ovos do parasita. E a última ação é uma educação em saúde sobre a importância da higienização completa das mãos, não só após evacuações, mas também ao longo do dia, que também pode ser uma marca relativamente positiva deixada pelo coronavírus, que agora as pessoas estão se atentando a lavar com mais frequência a mão e também lavar com a maior qualidade, esperando aqueles 20 segundos e tudo mais. Pessoal, chegamos ao final do vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários que eu vou fazer questão de respondê-las. E continue assistindo os demais vídeos, deixem o like de vocês se gostaram, compartilhem com os amigos e tudo mais. Dúvidas, sugestões, críticas, podem deixar também nos comentários. Muito obrigado, até mais.